Senhoras e senhores, no vídeo de hoje falaremos sobre o lado bom e o lado ruim de Shumatsu no Valkyrie. O mangá, é claro. Porque o lado ruim do anime fica bem claro pra todo mundo, eu diria, hein? Eu creio que em novembro de 2017, quando o primeiro capítulo de Shumatsu no Valkyrie foi lançado, ele criou uma espécie nova, um gênero novo, ou subgênero se preferirem, de mangás de lutas, que são os mangás de torneio. É claro, muitos outros mangás utilizaram torneio em suas obras. O primeiro que me vem em mente é Dragon Ball. Eu diria que ele é o pioneiro quando o assunto é torneio de pessoas fodas trocando aquela porradaria franca e gostosa que nós amamos. Mas eu nunca vi um mangá totalmente centrado, 100% centrado em um torneio específico. E aí entra Shumatsu no Valkyrie. Como vocês sabem, Record of Ragnarok é a história dos deuses contra os humanos. Os deuses que querem destruir os humanos. Eles dão uma última chance à humanidade para se defender, graças ao pedido das Valquírias. Bom, depois dessa mini introdução, agora eu irei conversar com você que lê ou já leu o mangá. Se bem que acho que pode servir para quem não leu também. Eu vou começar com a parte boa. Quais os pontos positivos de Record of Ragnarok? Primeiro, é um conceito simples, mas ao mesmo tempo inovador. É simples porque é apenas um torneio cheio de personagens se enfrentando, mas o que inova é o fato de que são personagens da vida real contra seres mitológicos, algo jamais feito em mangás. Essa foi uma sacada genial do autor principal da história, Shinya Umemura. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Inúmeros mangás usam figuras históricas em suas histórias, mas em Shumatsu eles são apresentados como os salvadores da humanidade, como o melhor que a humanidade tem a oferecer, o melhor da sua área. E isso é novo, é diferente. A partir desse conceito simples, originou-se inúmeros outros mangás como Majo Taisen Tenkaichi, Tokyo Duel, Tengen Hero Wars, que é o mais distanciado dos quatro. Ele tá mais para um isekai com figuras históricas, líderes militares, mas Majo Taisen, Tenkaichi, Tokyo Duel, todos são mangás bons, principalmente Tenkaichi, ele é muito bom. Outro ponto positivo são os designs. Grande parte dos designs de personagem em Shumatsu é único, é exagerado de certa forma, é fantasioso, é muito diferente do que você espera. Thor, Poseidon, Hades, Loki, Heimdall, Buda, Beelzebub, Nikola Tesla, Jack ou Estripador, todos esses e muitos outros possuem designs únicos e maravilhosos. Esse é um dos pontos mais atraentes em Shumatsu. Eu particularmente amo o visual de Michel Nostradamus. Ele é um fanboy. É um menino que se parece uma menina e veste roupas de menina. Todos esperavam que ele seria um velho super introvertido, super sério, mas é totalmente o contrário, cara. Ele é super gay e eu amo ele. Ele parece uma menina francesa, puro poder fanboy. Amo demais, cara, eu adoro, é muito legal. Outro ponto positivo é a arte incrível. Adi Chika, o artista do mangá, desde o primeiro capítulo já nos agraciava com uma arte incrível. E nos capítulos atuais, cara, o nível dele tá muito elevado. Os painéis dele são lindos e fáceis de entender. Dá pra facilmente compreender o movimento que os personagens estão fazendo. As linhas de trajetória são muito fáceis de acompanhar. Ele deixa elas bem claras. Ele usa vários planos de estabelecimento para sempre nos manter ciente de onde os dois personagens estão na arena, o que está acontecendo ao redor deles. E ele é muito bom também em desenhar cenas fortes e grotescas. A brutalidade do mangá é muito boa para quem curte bastante sangue e essas coisas. Eu sinceramente acho da hora, mas se não tivesse não iria fazer diferença. Ia continuar maravilhoso a arte do mangá. Ainda sobre as lutas, cara, elas são emocionantes. Até a pior delas consegue ser emocionante. E quando eu digo emocionante, eu me refiro à coreografia, à expressão dos personagens, que são muito boas. Dá pra ver que eles realmente estão sentindo dor. Dá pra ver que eles estão sofrendo, dá pra ver que eles estão dando a vida pra tentar ganhar, cara. E isso é muito importante em uma luta. Eu gosto muito, cara. É muito bom, porque é algo imersivo. Te prende, te puxa, tu fica, caralho, cara, ele tá sofrendo, ele tá indo muito bem, ele tá indo muito mal, ele vai perder, ele vai ganhar. É muito da hora. Bom, existem alguns outros pontos positivos que eu poderia falar, mas eu vou deixar pra vocês. Comentem aí outros pontos positivos, além desses que eu mencionei, pois agora iremos para os negativos e tem muita coisa pra falar, cara. Eu creio que
quando nós falamos de algo que nós amamos, é mais fácil falar do que a gente não gosta, porque como nós amamos muito, a gente espera mais, a gente cobra mais. Então, grande parte do vídeo vai ser eu falando mal de Shumatsu, porque falar bem, cara, pra mim é difícil. Não porque não tem algo de bom pra ser falado, tem muita coisa boa pra ser falada, mas quando nós reconhecemos que é algo bom, isso já é algo autossuficiente. Tu não precisa ficar explicando por que é bom. Se é bom, a pessoa vai entender por que é bom, mas quando é ruim, talvez a pessoa precise de alguma ajuda pra entender por que é ruim. Por que aquilo ali poderia melhorar? E é isso que eu vou fazer agora, cara. Eu vou destacar bem os pontos negativos. Espero que vocês tenham entendido. Talvez eu tenha me expressado um pouquinho mal, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Primeiramente, personagens femininas. A falta delas e o mau uso delas. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, se quiserem ver lá. Foi um vídeo que, mesmo antes de ir ao ar, estava em estreia. Já tinha mais de 200 comentários do pessoal me xingando e discutindo por que eu chamei o mangazinho deles de machista. Mas visto o histórico da cultura japonesa, do que vemos em animes, o que vemos em Shumatsu e também o que não vemos, eu creio que seja um problema estrutural da sociedade japonesa. Mas enfim, vamos lá. Toda e qualquer mulher apresentada em Shumatsu, exceto pela Brunhilda, ou está ali pois o plot dela, o enredo, a história dela gira em torno de algum personagem masculino, ou ela é muito mal escrita, ou é simplesmente dois peitos na sua tela com o propósito de apelar a atenção de uma audiência mais jovem. A Afrodite não aparece no mangá há muito tempo, ela aparece lá nos primeiros 3 rounds e quando o Buda atrai os deuses, se eu não me engano é só. No anime, inclusive, eles adicionam cenas dela assistindo lutas que ela nunca teve participação no mangá, fazendo alguns comentários que ela não tá no mangá. Por que será que colocaram ela, hein? Pra chamar atenção. O propósito dela é apenas isso, chamar atenção, cara. Mas e as Valkyrias? Elas são importantes, né? Afinal, é por causa delas que os humanos conseguem lutar contra os deuses. Sem elas, eles não conseguiriam. E, sim, isso é verdade. Mas elas são muito mais ferramentas de roteiro do que personagens. E eu vou explicar. Randgris, a Valkyria do Lubu. Ela possui por volta de 11 balões de fala. 20% deles é ela falando sim, irmã, irmã, claro, irmã. E os outros 80% é ela explicando algo para os leitores. Neste caso, como as volundes funcionam. Ou seja, ela foi usada apenas para explicar o plot. Ela foi usada como ferramenta de roteiro para explicar o que é uma volunde para nós e nada mais. Ela é a arma do humano que vai lutar. Ela não tem outro propósito além disso. Ela morre no final da luta sem dizer uma palavra sequer. Regin Leif é a próxima e ela tem 5 balões de fala. Ela é a volunde do Adão. Um dos humanos, se não o humano mais importante da obra inteira até agora. E todas as falas dela são logo antes da luta, dela dizendo para o Adão fazer uma volunde com ela. Ela morre também, sem falar nada. Rist é a próxima e ela é a primeira que parece que tentaram fazer alguma coisa boa. Talvez porque ela fica viva. E isso é um problema que eu vou falar mais tarde. O Memura tende a dar mais atenção para os personagens que vão ficar vivos do que os que morrem. A Rist possui uma dupla personalidade. Ela tem falas da horas, mas mais tarde ela acaba sendo usada como aquela personagem burra que não entende o que está acontecendo na luta. Então ela olha para o lado e pergunta para o homem explicar para ela o que está acontecendo. Ou seja, uma ferramenta de roteiro. A Locke é uma Valkyria interessante, porque ela tem uma personalidade forte e ela é literalmente abusada pelo seu usuário psicologicamente e fisicamente. Ela é forçada a lutar ao lado do humano. Mas o que me incomoda é que o Memura simplesmente cagou pra isso, pois depois que a luta dela acaba, ela volta à sua forma normal, ela tá viva, e conversa com o Jack como se nada tivesse acontecido. Como se antes da luta, ele não tivesse feito o que ele fez. E inúmeras cenas depois dessa, ela aparece com ele de boa, tomando chá, comendo bolo. O Memura simplesmente cagou para o plot que ele mesmo colocou apenas porque ele não queria desenvolver um subplot ou perder tempo com uma Valkyria. Afinal, elas são apenas ferramenta de roteiro, nada mais. Por que ele perderia tempo com isso, não é? Ele queria colocar aquele draminha inicial para fazer o Jack parecer alguém ruim, mas depois, quando foi mostrar a reação dela, as consequências da ação dele após a luta, ele pensou, deixa quieto, vamos esquecer isso, não aconteceu nada, ela tá de boa, e é isso aí. Ela continua tendo aquela atitude bem
birrenta dela, mas ela esqueceu. Fazer o que? Acontece. A próxima é a Trude, e com ela começa a sequência de: meu Deus, eu amo o humano que vai lutar ao meu lado, porque isso é o jeito mais rápido de avançar o plot. Trude, Alvityr e Gondul, todas se apaixonam pelo humano que elas acabaram de conhecer. Todas elas ficam coradas e emocionadas a conhecer este homem maravilhoso da qual elas vão servir. Gondul literalmente diz: me use à vontade, eu quero muito isso. Isso é claramente, mais uma vez, um jeito rápido de fazer ambos se darem bem. Porque, para a Volund acontecer, seus corações precisam estar no mesmo comprimento de onda. Eles precisam estar conectados. Como fazer isso de uma maneira rápida? Amor à primeira vista, fazendo a personagem feminina cair nos encantos naturais do homem à sua frente, fazendo-la se apaixonar imediatamente pelo humano. Sobre a Go, ela é chata, apenas isso. Tentam fazer cenas engraçadas com ela, mas falham miseravelmente. Ares é um alívio cômico vastamente superior, inclusive um dos personagens mais bem escritos da obra. Ele é muito engraçado. O humor com ele é excepcional e com ela é apenas irritante. Um detalhe interessante e suspeito ao mesmo tempo: um dos editores, Takumi, já foi ao Twitter comentar que o Memura é bem mais seletivo com o design de personagens masculinos. Ele quase sempre faz o design voltar, como se quem dissesse: não, esse design aqui não tá bom, dá pra fazer melhor. Já o das personagens femininas, é raro o design voltar. Ele costuma aceitar o design logo de cara. Isso pode significar duas coisas: o Memura tá cagando pra personagem feminina, o design delas, ele aceita qualquer coisa serve pra ele porque ele não tá nem aí, não é relevante pra ele. Ou os designs femininos apresentados a ele pelos artistas do mangá são tão bons que ele raramente reclama. Interpretem da maneira que vocês quiserem. E pra finalizar sobre as mulheres, cadê as deusas? Por que só tem a Afrodite e por que ela é literalmente apenas um par de peitos gigantes na tela? Cadê Athena? Cadê Hera? Cadê Perséfone, que é mencionada inúmeras vezes? Cadê Anfitrite, que é mencionada? Cadê Freya? Cadê Sif? Não tem uma participante mulher no Ragnarok, nem na humanidade e nem do lado dos deuses. Essa é a minha crítica a respeito das mulheres em Ragnarok. Elas são poucas e as que tem são mal utilizadas. Quase nem são personagens. Vamos agora para a falta de criatividade para com os poderes dos personagens, e isso irá ligar diretamente com outro ponto negativo: o favoritismo. Senhores e senhoras, esse mangá compete com Naruto de tanto poder ocular que tem. E ainda vai ter mais, hein? Anotem o que eu tô falando, porque tem um sniper vindo aí, e se não derem um poder ocular pra ele, vai ser um milagre. Eu vou gritar aleluia. As chances do Nostradamus também ter um poder ocular são grandes também. Shumatsu até então possui 4 poderes oculares. Todos estão do lado dos humanos. Adão, reflexo divino. O Jack, o olho da alma. Buda, visão do futuro. E o Kim, visão de Ki. Shumatsu também possui aqueles poderes: se eu usar demais, eu vou morrer, os famosos poderes suicidas. Atualmente temos 7 participantes do Ragnarok com esses poderes: Adão, Raiden, Shiva, Hércules, Nikola Tesla, Hades e Beelzebub. Todos eles possuem poderes. Se eles usarem demais, tal poder vai machucar o corpo deles, vai desgastar o corpo deles e eles vão morrer. É uma falta de criatividade imensa. A Volund do Adão não faz nada. A do Sasaki, o único poder é que ela se divide em duas. O Poseidon só usa técnicas com tridente. Ele não usa nem um raiozinho, nem uma aguinha e nem um cavalo. Imagina se ele lançasse um cavalo no cara, ia ser muito da hora. Eu tô falando isso porque, pra quem não sabe, Poseidon é o deus dos cavalos também. E pra quem tá achando estranho eu falar de raio, ele também é o deus das tempestades e maremotos. O Hades é a mesma coisa, ele é forte e ele bate forte. Só isso, nada mais. Não tem foguinho, não tem poder das trevas, nem o elmo da escuridão, ele não fica invisível. Mas existe um motivo muito complicado, muito irritante do porquê que tudo é assim. O problema é, cada round sempre tem um personagem favorito, e o menos favorecido sempre tem os poderes menos criativos. Parece que o autor sempre favorece o que vai vencer, e isso é muito, muito ruim. Existem exceções, é claro, mas são poucos. Me acompanhem. Lubu e Thor é uma bosta completa, ambos são ruins
Então, de certa forma, eles são uma exceção. Adão e Zeus é a exceção. O Adão perdeu, mas eu vejo ele como um dos poucos que perdeu, que teve mais destaque do que seu oponente. O Sasaki versus Poseidon, meu Deus, cara, a diferença de atenção que esses dois tiveram é ridícula. Poseidon tem um flashback onde ele mata o irmão dele e é só. Ele usa um tridente e ele é super rápido. Só isso. O Sasaki, por outro lado, tem um plot foda, com uma filosofia foda, com um poder ainda mais incrível, onde ele analisa toda a criação, tudo ao redor dele, e é por isso que ele consegue vencer o Poseidon, que era até certo ponto mais forte pra ele. Ele conseguiu evoluir no meio da luta e superar o Poseidon, que é humilhado, e o Sasaki tem até mais cenas de destaque futuramente. O Jack versus o Hércules, cara, o Hércules é tão mal escrito e desperdiçado que é incrível, cara. Eu já falei inúmeras vezes como não faz sentido eles meterem que ele ama os humanos, sendo que ele luta para matar um deles, deixando a humanidade mais perto de ser exterminada. Ele é um hipócrita, e o autor não soube escrever o personagem dele, não soube escrever uma motivação convincente que fizesse sentido. E isso é de propósito, pelo menos fica parecendo, porque depois ele coloca o Buda, e o Buda vai lá e faz o que o Hércules deveria ter feito. Ah não, mas o Hércules é muito honrado para atrair os deuses. Então quer dizer que ele valoriza mais a honra dele, ele valoriza mais ele ser um servo dos deuses do que o amor dele pelos humanos. Ou seja, ele é um hipócrita. Porque o Buda, assim como Hércules, ascendeu aos deuses, mas mesmo assim ele cagou para isso e ele se tornou o aliado dos humanos, coisa que o Hércules deveria ter feito. O Jack que venceu é um dos personagens mais complexos e intrigantes da obra inteira. Ele é foda, mesmo sendo um pedaço de merda. Não é à toa que ele é um dos personagens mais populares que tem no mangá. Quem tá ligado que ele é foda. Mano, ele tem a volume mais quebrada da obra até agora, mais apelona. Enquanto o Hércules não teve nem metade das suas habilidades reveladas. Foi totalmente desperdiçado. E agora vem dois dos piores casos, Hades e Tesla. O que esses dois passaram, cara, é ridículo. Cara, pelo menos eles tentaram com o Hades. Eles tentaram, mas fracassaram miseravelmente com o Hades, hein? Com o Tesla, o Memura simplesmente cagou geral, ele não tentou, ele desistiu, ele cagou. Mas eu não vou me prolongar muito aqui porque o vídeo já tá muito longo. Mas é o seguinte, o Qin Shi Huang tem dois flashbacks. Um deles é o flashback mais longo do mangá até agora, com mais de 80 páginas. E o Beelzebub teve o flashback dele antes da luta e depois teve um flashback durante a luta. O Hades teve um flashback que nem era focado nele, ele era só um coadjuvante no próprio flashback. O Tesla teve 26 páginas de flashback. 26 páginas para contar uma história que não foi convincente, que não agregou em nada no personagem. Cara, o do Hades pelo menos foi divertido, foi da hora, agregou um pouco ao personagem. Gente, como vocês puderam ver, é difícil falar de algo que você gosta, mas falar de algo que você não gosta é mais fácil, como eu expliquei antes. Então, espero que vocês tenham entendido que eu amo o Shumatsu e eu sei que ele possui muitos defeitos. E eu vou apontar eles, cara, porque eu gostaria que ele fosse melhor. Eu sei que ele poderia ser melhor. Eu poderia falar muito mais coisa ruim dele, cara, mas eu vou parar por aqui porque vocês já entenderam. E eu acho que vocês aí nos comentários podem apontar muito mais plots mal explicados, muito mais defeitos e até pontos positivos, como eu mencionei antes, de Shumatsu. Então, façam isso, comentem aí embaixo nos comentários quais os pontos positivos que vocês adicionariam e quais os pontos negativos que vocês adicionariam a este vídeo. Mas é isso, cara, comentem aí e, é claro, até a próxima, se cuidem, beijo pra vocês, fui!